A globalização e o poder das mega empresas. Este é o assunto de hoje aqui no canal Estudando História, o canal do conhecimento. Antes de eu começar esse vídeo aula, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Quem puder, claro, colaborar com o meu canal para que possa cada vez mais aumentar a qualidade desse canal, onde eu possa estar sempre trabalhando, buscando sempre mais informações, também trazendo muitos assuntos também atuais, contextualizando, né, o contexto histórico, que é muito importante contextualizar. Eu peço aqui a sua colaboração, né? Eu deixo aqui a chave do meu Pix para quem puder colaborar. Mas quem não puder colaborar, tranquilo, né? Deixa aqui o seu like, divulgue o meu canal. E se não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal. Então, vamos lá então abordar esse importante assunto. A globalização. Hoje nós estamos muito vendo falar aí sobre a inteligência artificial. Bom, vamos ver esse processo aí, dessa questão da globalização, ver os aspectos positivos e negativos, né, da globalização, aqui, então, no meu canal Estudando História. Globalização pode ser definida como o processo de intensa integração internacional do ponto de vista econômico, cultural e social, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e dos transportes desde o final do século XX. Um automóvel de certa marca estadunidense pode conter peças fabricadas no Japão, ter sido projetado na Alemanha, montado no Brasil e vendido no Canadá. Em 1960, um cabo de telefone intercontinental conseguia transmitir 138 conversas ao mesmo tempo. Atualmente, com a invenção dos cabos de fibra óptica, esse número subiu para 1,5 milhão, 1,5 milhão, tá? Exatamente isso. O número de usuários da internet, rede mundial de computadores, tende a duplicar a cada ano, o que faz dela o meio de comunicação que mais cresce no mundo. O maior uso dos satélites de comunicação permite que alguns canais de televisão tenham suas programações transmitidas instantaneamente para diversos países. Chats, redes sociais, telefonia celular, programas de comunicação com vídeo, tudo isso promove uma integração mundial sem precedentes. A automação. O que é automação? Automação é sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. A automação em vários setores vem substituindo a mão de obra humana. Caixas automáticos tomam lugar de funcionários encarregados de receber depósitos, descontar cheques e pagar contas. Fábricas robotizadas dispensam operários e utilizam robôs para executar uma série de tarefas. Escritórios informatizados utilizam um número cada vez menor de funcionários. A força das grandes empresas mudou o jogo econômico e passou a rivalizar com os governos na condução da economia mundial. É importante que, né, tá abordando aqui sobre a questão da globalização, nessa parte, questão tecnológica. Nós vemos essa questão da inteligência artificial, né, que é substituir a capacidade humana, né, o ser da inteligência artificial é um cérebro humano ali, a capacidade de pensar, de decidir, tomar decisões, que é o ser humano, né? O ser humano pensa, né? Antes de tomar decisões, ele tem que pensar, agir, tomar decisão. Essa é a inteligência artificial que está aí, né? Que nós estamos aí acompanhando todo esse processo.
que vem com esse processo da globalização. Tá? Galera, vamos aqui falar um pouco do poder, né, das mega empresas. É importante saber que até o final da década de 1970, na Europa e nos Estados Unidos, os governos utilizavam a arrecadação de tributos para garantir serviços de saúde, educação, moradia, lazer e cultura. Em muitos países havia uma forte presença do Estado na economia, de maneira a limitar a entrada de produtos estrangeiros e interferir na ação das grandes corporações empresariais e instituições financeiras, tentando garantir a atenção do Estado aos seus interesses. Os sindicatos e associações de sociedade civil pressionavam para que recursos fossem destinados às chamadas áreas sociais. Esse tipo de Estado, que surgiu no período após a Segunda Guerra Mundial, foi denominado de Estado de Bem-Estar Social, Welfare Stat. A globalização veio mudar essa situação. A tecnologia desenvolveu-se em escala e velocidade nunca vistas. Pressões das grandes corporações e dos bancos passaram a limitar o poder dos governos e das ações políticas. As mega empresas se estabeleceram em todas as partes do mundo. Suas sedes administrativas podem estar onde os impostos são menores. Muito importante ter esse entendimento, né? Onde os impostos estão menores. Suas unidades de produção, onde os salários são os mais baixos. Olha isso aqui, ó. Onde os salários são mais baixos. Seus capitais, onde os juros são os mais altos. Seus executivos, onde a qualidade de vida é mais elevada. A lógica é da diminuição dos custos e da ampliação dos lucros. Para atrair essas empresas e garantir empregos, sociedade e Estado passaram a ceder às suas pressões. Se os sindicatos e a sociedade resistem, insistindo em defender salários mais justos, o cumprimento dos direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho e medidas de preservação do meio ambiente, muitas dessas empresas procuram outro país em que as pressões sejam menores ou inexistentes. Entende que a lógica das megas empresas, então essas empresas multinacionais, a lógica dela é pagar pouco salário. A lógica é pagar pouco salário, tem um lucro exorbitante e trabalha com mão de obra ali, né? O que acontece? Aqueles que estão trabalhando ali ficam agarrados, não querem perder o seu emprego. Por quê? Porque sabem que tem muitos desempregados e que estão qualificados para trabalhar ali. Ou seja, se reclamar, né, estão demitidos e vem e entra uma mão de obra sobrando. E o pior ainda, tem outra mão de obra sobrando atrás daqueles que estão desempregados, qualificados. Tem aqueles que não estão qualificados, estão mais desesperados ainda. Então a lógica é o quê? É sempre deixar a mão de obra sobrando desempregada, no sentido de que aqueles que estão ali empregados não façam greve, não queiram, né, melhores salários, melhores condições de trabalho. Por quê? Porque eles sabem que tem uma mão de obra grande sobrando. Essa é a lógica. Quando não tem essa mão de obra sobrando, quando tá todo mundo ali trabalhando, outros grupos de trabalhadores abrindo, né, seu próprio comércio, aí essas grandes empresas, das multinacionais, elas não gostam, porque elas trabalham com mão de obra barata. Estão entendendo a lógica? É uma lógica cruel mesmo. O poder da mega empresa se evidencia. Por exemplo, é importante saber isso. Entre 1989 e 1993, os impostos recolhidos sobre os lucros ao redor do mundo caíram cerca de 18,6%. O medo da redução na arrecadação de impostos fez com que muitos estados cedessem. Nesse jogo desigual, multiplicaram-se o desemprego, a marginalidade e a violência. Veja bem aí, né? Como é que dá o aumento da violência, desemprego, aí vem a marginalidade. Quem sofre é a população, né, pobre, a população periférica, é que acaba sofrendo, né, com essa desigualdade, com esses processos, né, que envolve todo esse mundo capitalista. Tá? Não que a globalização seja algo negativo, não. Né?
Não é que a globalização seja algo negativo. Não, a globalização não é algo negativo. O problema, a maneira como é feita essa globalização, a globalização do mercado, que beneficia uma minoria, isso sim que é negativo. Não é uma globalização corporativista, não é como eu dizer, coletiva, né, que abranja o amplo segmento da sociedade. Ela é uma globalização que trabalha na lógica do mercado, das mega empresas, então das empresas, essas mega empresas multinacionais, onde nós temos, né, empresas nacionais associadas a essas mega empresas, que elas acabam cedendo, né, a essa lógica. Ela acaba cedendo a essa lógica, ela fica a cabo, né, dessas empresas multinacionais. Muitas das empresas montadoras de automóveis, em busca de maiores vantagens, acabaram por transferir suas fábricas para países como Brasil e México, atraída pelos baixos salários praticados. Olha aí, né? Brasil e México, né? Onde se paga pouco, né? É bom para se investir ali, o super lucro. Paga pouco e tem um lucro exorbitante, faz, né, o trabalhador trabalhar e ganha, né, aquela força, né, que ele vende ali, sua força física e mental em troca de salário para sobreviver, né, que é pouco ali, acaba beneficiando, né, essas megas empresas multinacionais que vêm atraídas, né, por causa disso. Quando surgem governos, né, que querem melhorar a qualidade do povo, querem investir no que é nosso, né, estabelece impostos para essas megas empresas, regras, elas não gostam, elas querem derrubar quando vê o Brasil está melhorando economicamente, tem mais pessoas, né, tendo acesso fácil para emprego, para abrir o seu próprio negócio. Isso elas não gostam, porque não tem mais aquela mão de obra sobrando, é obrigado a pagar melhor para aqueles trabalhadores que estão ali, senão eles vão sair e vão para um outro emprego, porque está fácil conseguir. Eles não querem isso, querem dificuldade. Querem que o trabalhador fique ali. Não tem alternativa. Não tem alternativa de buscar outro emprego, porque não tem. Quando o trabalhador tem alternativa de buscar outro emprego, isso não é bom para as empresas multinacionais. Elas trabalham com a lógica do salário baixo. Entendem? Estão entendendo a lógica perversa, cruel, né? Cruel mesmo. Nas últimas décadas, os países da União Europeia se tornaram entre 50% e 70% mais ricos. Mas mesmo assim, eles somam mais de 20 milhões de desempregados. Na Alemanha, desde 1979, o lucro das empresas subiu cerca de 90%, mas os salários apenas 6%. Repare uma coisa, o lucro subiu cerca de 90%. Aí era para o salário subir, né? Essa lógica, mas não. Os salários apenas 6%. Nos Estados Unidos, o crescimento econômico enriqueceu apenas os 10% da população que estão no topo da lista dos mais ricos. Estão entendendo essa lógica perversa? Ela beneficia uma minoria e subjuga uma maioria. Tudo isso tem alimentado uma insatisfação cada vez maior. E crises econômicas mundiais acabariam se pronunciando fortemente é importante saber, em 2002, 2003 e 2008, 2012, né, que marcou muito essas crises. A questão da oposição contra né, essa forma da globalização, né, da globalização do mercado, né, vamos ver essa oposição. Em 1979, Seattle, nos Estados Unidos, foi sede da terceira conferência ministerial da OMC, Organização Mundial de Comércio. A organização é responsável pelas regras que regulam as transações comerciais entre os países membros e outros aspectos, como os direitos de propriedade intelectual e os investimentos. Paralelamente ao evento, ativistas contrários à globalização realizaram várias conferências com lideranças intelectuais do mundo inteiro. Suas principais bandeiras eram direitos sociais e trabalhistas, soberania nacional, cidadania e meio ambiente. Os protestos tomaram as ruas de Seattle e geraram confrontos com a polícia, toque de recolher, prisão de manifestantes e bombas de gás lacrimogêneo. Dentro do centro de convenções, as pessoas pareciam estar em outro planeta. Oradores liam seus discursos como se nada estivesse acontecendo. Os ativistas, né, tentaram demonstrar que, apesar
de a economia dos Estados Unidos viver uma fase de prosperidade, só os mais qualificados ou ricos foram beneficiados. Para os demais, os salários melhoraram pouco. Em 20 anos, existiam então 40 milhões de estadunidenses sem plano de saúde e o desemprego já chegava a patamares preocupantes. Lembrando que nos Estados Unidos não tem, né, igual o Brasil, que tem o SUS, né, atendimento né, de saúde né, que é público, né, gratuito. Não existe isso. Lá, se você não tem um plano de saúde, né, não tem como pagar, você fica sem receber os tratamentos lá, né, atendimento médico, tá? Na ocasião, a revista Time publicou um ensaio desqualificando os manifestantes, comparando-os aos ludistas. O ludismo foi um movimento de operários ingleses organizado no início do século XIX, a época da Revolução Industrial, para destruir máquinas responsabilizadas pelo desemprego. Onde, né, na época, quando surgiu a Revolução Industrial, né, os trabalhadores acabaram se revoltando contra as máquinas. Claro que não eram as máquinas o problema era de quem controlava aquelas máquinas ali, né? Mas na hora, como, né, era novidade as máquinas e como causou um desemprego grande, o trabalhador acabou olhando as máquinas na época como inimigo. Mas não eram as máquinas, né? E sim quem controlava esse mercado das máquinas da maneira como estava sendo feita, né? Beneficiando economicamente uma minoria. Segundo o ensaísta, a OMC representa o progresso e os manifestantes o atraso. A economia globalizada paga baixos salários aos trabalhadores do terceiro mundo, mas isso é melhor que ficar à margem do mercado. Entende como é que o mercado o mercado é perverso mesmo, né? A lógica é pagar poucos salários para os países chamados terceiro mundo, né? Os países pobres são chamados os países, né, que são os países que estão aqui ou subdesenvolvido ou, né, em fase de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, que o Brasil é um país em fase de desenvolvimento. Então, a lógica é pagar baixos salários, tá? Essa é a lógica, é uma lógica cruel mesmo. Os ativistas de Celta anunciaram um confronto mais amplo. Eles se diziam representantes de uma sociedade civil internacional formada por cidadãos globais. As manifestações voltariam a se repetir onde quer que cúpulas das grandes potências se realizassem, mesmo diante de aparatos policiais cada vez maiores. Praga, Nice, Quebec ou Gênova. Em janeiro de 2001, dois eventos paralelos e ideologicamente opostos ocuparam a mídia global. Na cidade de Suíça de Davos, o Fórum Econômico Mundial reunia empresários, banqueiros, representantes das principais instituições mundiais e diversos governantes. A 11 mil quilômetros dali, em Porto Alegre, o primeiro Fórum Social Mundial reunia diversas entidades civis do mundo todo para discutir propostas contrárias à globalização em curso. O Fórum Social Mundial, que por bons anos, né, acontecia em Porto Alegre, que era o oposto, né, quero deixar bem claro, o oposto a aquele que acontecia lá na Suíça, né, onde reunia só empresários, banqueiros, né, governantes de países neoliberais, né, com ideias da política do Estado mínimo e tudo mais. Quero deixar bem claro, né, que a globalização, da maneira como ela né, vem sendo feita, a globalização do mercado, que é negativa, essa globalização que centra numa minoria, que centra no domínio das megas empresas, das multinacionais, né? Nessa lógica perversa de se instalar empresas em países de terceiro mundo, aonde vai pagar salários baixos, aonde se o país se desenvolve, começa a crescer, né, não interessa mais para essa empresa ficar ali, ela tenta derrubar, né, até esses governos que são nacionalistas, ou ditos governos, né, de esquerda, ou nacionalistas, que acabam, né, pregando protecionismo, né, então elas acabam derrubando, né, essas empresas, esses governos, né, elas acabam tentando derrubar, né, se não consegue, elas querem sair, né, elas trabalham nessa lógica, né, do lucro total e o trabalhador ganhando pouco, tá?
Mas a globalização é um fato, tá? Já vem há um bom tempo aí, tá trazendo muito também desenvolvimento, as tecnologias estão aí, né? Cada vez mais, a comunicação muito rápida, agora essa da inteligência artificial, né? Então são grandes progressos, ainda muita coisa para vir ainda, tá? Assim, galera, eu espero que eu tenha contribuído aí para o melhor esclarecimento, conhecimento, tá? Eu reforço novamente, né, que você puder colaborar, né, eu também estou deixando aqui na descrição do meu vídeo o meu Pix ali, né, a chave, né, desculpa, a chave do meu Pix aí, para quem puder colaborar. Mas se não puder, tranquilo, né, deixe seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal.